Muito bom dia, então. A nossa aula de hoje vai tratar sobre o teorema do ângulo externo de um triângulo, sobre as sevianas notáveis, que seriam pontos notáveis de um triângulo, e também sobre os casos de congruência de um triângulo. Nós já trabalhamos em outras 3 aulas anteriores o conceito do triângulo, a condição de existência, classificação deles, a da soma dos ângulos internos, e para finalizar a parte do estudo dos triângulos, nós vamos trabalhar com os ângulos externos, o baricentro, o incentro e o ortocentro, que também são chamados de sevianas notáveis do triângulo, e também com os casos de congruência. A congruência, então, quer se dizer, referir, então, a triângulos que são iguais, só que em posições e representações diferentes. Nós vamos iniciar, então, estudando um pouquinho sobre o teorema do ângulo externo de um triângulo. Se nós observarmos essa representação aqui, certo? O ângulo externo é formado pelo prolongamento do lado com o outro nessa região externa, na parte de fora do polígono. Primeira observação importante que nós temos que considerar: o ângulo externo mais o ângulo interno sempre vão ser iguais a 180 graus, certo? Outra observação e outro teorema importante: o ângulo externo sempre vai ser igual à soma dos ângulos internos opostos a ele, ou seja, o ângulo interno A mais o ângulo interno B vai ser igual a esse ângulo externo aqui, certo? Então, disso nós podemos tirar um teorema chamado de teorema do ângulo externo, que diz que em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, o ângulo adjacente a esse ângulo externo E aqui é o ângulo C. Os ângulos internos não adjacentes ao ângulo externo seriam os ângulos A e B representados aqui desse lado. Então, a soma desses dois ângulos aqui sempre vai ser igual a esse ângulo externo ali, conforme o que nós temos aqui no teorema do ângulo externo. Fazendo algumas aplicações desse teorema do ângulo externo, nós podemos considerar aqui, nesse primeiro exemplo, calcule o valor de x no triângulo abaixo. Então, eu tenho aqui esse ângulo A que vale 4x, esse ângulo B que vale 2x, e o ângulo externo ao ângulo C igual a 120 graus. Pelo teorema do ângulo externo, nós sabemos que a soma desses dois ângulos aqui vai ser igual a esse ângulo externo que eu coloquei ali, correto? Então, nós vamos aplicar uma equação, dizendo que 4x do ângulo interno A mais 2x do ângulo interno B é igual a 120 graus, que é o ângulo externo do vértice C. Somando 4x com 2x, 6x. 6x igual a 120. O 120 divide por 6, que vai dar, então, a 20 graus. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 4, 80. 40 mais 80, 120 graus. Fazendo a comprovação do teorema do ângulo externo desse triângulo. No segundo exemplo que nós temos aqui embaixo, eu tenho um ângulo interno que mede 120, um ângulo interno que mede x e um ângulo externo que mede 3x. Como é que eu vou fazer para descobrir, então, o valor de x nesse caso aqui? Eu vou pegar os ângulos internos e eu sei que a soma deles é igual ao ângulo externo. Então, 120 graus mais o ângulo x tem que ser igual a 3x. Esse x que é positivo no primeiro lado, eu levo ele para o segundo lado negativo, certo? Nessas condições, 3x menos x igual a 2x, igual a 120. O 2 que está aqui multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, 120 dividido por 2, x igual a 60. Se eu colocar 60 aqui, 120 mais 60 vai dar 180, certo? 3 vezes 60 também deu 180, comprovando que a soma dos ângulos, não adjacentes é igual sempre ao ângulo externo. Nesse terceiro exemplo aqui, eu quero determinar o valor de x, mas eu posso fazer ele de duas maneiras. Primeira, como eu conheço os 3 ângulos externos desse triângulo,
Eu posso usar a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, que é igual a 360 graus. E aí eu vou chegar, então, no valor de x. Resolvendo pela primeira forma, nós vamos ter, então, x, que é o ângulo A, mais 120, que é o ângulo B, mais 140, que é o ângulo C, tem que ser igual a 360 graus. Os 120 e 140, que são positivos, eles vêm para o segundo lado negativo. Então, 360 menos 120 menos 140, nós chegamos no valor de x, que é igual a 100 graus. E também tem o segundo modo da gente resolver, que é pelo teorema do ângulo externo, certo? Pelo teorema do ângulo externo, o ângulo B é igual a 180 graus menos 120, porque eles são suplementares, então vai dar 60 graus aqui dentro. O ângulo C vai ser 180 menos 140, porque eles também são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus, que vai dar 40. E a soma desses dois ângulos aqui é igual ao ângulo x lá fora. Então, x é igual a 60 mais 40, que é igual a 100. Ou seja, independente do método que eu utilizar aqui, eu vou chegar no mesmo resultado, comprovando o teorema do ângulo externo de um triângulo. A segunda parte dessa nossa aula de hoje vai ser sobre as sevianas notáveis ou pontos notáveis do triângulo. Basicamente, são 3 pontos notáveis que nós estudamos num triângulo, que é o baricentro, o ortocentro e o incentro. Esses 3 elementos notáveis, eles se originam do encontro das medianas, do encontro das alturas e do encontro das bissetrizes de um triângulo. Para a gente entender melhor, nós vamos primeiro começar, então, pelo que é a mediana. Mediana é o segmento de reta que parte de um vértice e divide o vértice oposto exatamente no ponto médio, ou seja, na metade dele. Então, cada vértice vai ter uma mediana, certo? O vértice A vai ter uma mediana que vai cortar o ponto médio de BC. O vértice B vai ter uma mediana que vai cortar o ponto médio de AC. E o vértice C vai ter uma mediana que vai cortar o ponto médio de AB. Aonde essas três medianas se encontrarem, tá? Esse ponto onde elas se encontrarem vai ser chamado de baricentro. Então, esse ponto de encontro das 3 medianas é o baricentro de um triângulo. Cada triângulo também possui 3 alturas. O que seria a altura de um triângulo? Vamos olhar essa figura aqui. A altura de um triângulo é o segmento de reta que parte de um vértice e vai lá no lado oposto a ele, formando com esse lado um ângulo de 90 graus. Então, aqui do vértice A, vai ter um ponto formando ângulo de 90 graus com o lado BC. Aqui no vértice B, vai ter um ponto formando ângulo de 90 graus com o lado AC. E aqui do vértice C, vai ter um ponto formando ângulo de 90 graus lá com o lado AB, certo? Ou seja, essas três alturas que vão formar ângulos de 90 graus nos 3 lados do triângulo se encontram num ponto, certo? Esse ponto é chamado de ortocentro do triângulo. Então, o ortocentro nada mais é do que o encontro das 3 alturas relativas aos 3 lados de um triângulo qualquer. E a bissetriz, tá? Bissetriz, nós sabemos lá pelo teorema dos ângulos já, é o segmento de reta que divide o ângulo exatamente ao meio, certo? Então, observem o triângulo ABC que eu coloquei aqui. Cada vértice tem um ângulo, certo? E se cada vértice tem um ângulo, cada vértice vai ter uma bissetriz que divide esse ângulo no meio. Então, aqui, ó, essa linha vermelha está dividindo esse ângulo A em dois ângulos iguais, cortando o outro lado no ponto R. Isso vai acontecer também
com o ângulo do vértice B e também com o ângulo do vértice C. As três bissetrizes internas do triângulo, elas vão se encontrar num ponto só. O ponto onde essas três bissetrizes se encontram é chamado de incentro. Ou seja, para traçar as bissetrizes, eu preciso achar a metade dos três ângulos, certo? Metade do ângulo A, metade do ângulo B e metade do ângulo C. Traçando as três bissetrizes vão se cruzar num ponto. Esse ponto é chamado de incentro. Só para relembrar, o encontro das três medianas é chamado de baricentro. O encontro das três alturas é chamado de ortocentro. E o encontro das três bissetrizes de um triângulo é chamado de incentro. Para a gente finalizar, então, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com os 4 casos de congruência de triângulos. O que é congruência? São os casos em que nós temos os triângulos iguais. Basicamente, são 4 os casos de congruência de triângulos, certo? No primeiro caso de congruência, diz assim, que 2 triângulos que têm os 3 lados respectivamente congruentes são congruentes, ou seja, se os 3 lados de um triângulo são iguais, é porque os triângulos são iguais, mesmo que eles estão representados graficamente de forma diferente. Então, quando nós temos os 3 lados do triângulo igual, nós temos o primeiro caso de congruência, que é o caso LLL, ou seja, é o caso de congruência lado, 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 que possui os 3 lados iguais. Num segundo caso de congruência, nós temos um teorema que diz assim: 2 triângulos que têm um lado e 2 ângulos adjacentes, respectivamente congruentes, são triângulos congruentes. Então, observem esses 2 triângulos que eu coloquei aqui. O ângulo S e o ângulo M são iguais. O ângulo R e o ângulo X são iguais. Já o lado SR e o lado MX também têm a mesma medida. Então, nesse caso aqui, nós temos a congruência dos triângulos, ou seja, 2 triângulos iguais, mesmo que representados graficamente diferentes, obedecendo o segundo caso, que é o caso de congruência ângulo, lado, ângulo, ou seja, os 2 ângulos e o lado compreendido por esses 2 ângulos são iguais. Então, nesse caso, os triângulos também são congruentes. No terceiro caso de congruência dos triângulos, nós temos o seguinte enunciado: 2 triângulos que têm 2 lados e um ângulo compreendido por esses lados, respectivamente congruentes, são triângulos congruentes. Ou seja, olhando as figuras, esse lado e esse ângulo, certo? Se esse lado for igual a esse lado, assim como esse lado BC for igual a esse lado EF, e o ângulo formado por esses 2 lados for igual, nós vamos ter triângulos congruentes obedecendo o terceiro caso, que diz assim: lado, ângulo, lado. Ou seja, os 2 lados que formam o ângulo e o ângulo formado por esses lados forem iguais, esses triângulos também são iguais. E o último caso de congruência de triângulos, que é o quarto caso, diz o seguinte: 2 triângulos que têm um lado, um ângulo e um ângulo oposto a esse respectivo lado, também são congruentes, certo? Olha só, esse lado aqui e esse aqui é o ângulo oposto a ele. Esse lado aqui e esse aqui é o ângulo oposto a ele. Já os 2 ângulos são ângulos consecutivos. Quando isso acontece, nós vamos ter o caso de congruência de triângulos obedecendo ao quarto caso, que é o lado, ângulo, ângulo oposto, certo? O caso de congruência desses triângulos. Bom, por hoje, então, seria isso. Encerramos por aqui a parte do estudo dos triângulos. Assistam essa aula, reassistam ela, tirem as dúvidas, chamem lá no particular e bons estudos para todos. Uma ótima semana.